Bom, dando continuidade aqui ao nosso assunto, por gentileza, quem pode ser batizado? Todos que creem em Cristo como o único e suficiente Salvador, Atos 2:41 já lemos. B, aqueles que abandonaram antigas práticas erradas, principalmente as que servem de testemunho negativo para a sociedade, tá bom? C, que desejam servir melhor a Cristo, tendo a responsabilidade na igreja local, entendeu? Que covardia que fizeram agora? Com o cheiro. Olha o cheiro. Meu Deus do céu. Não, tá liberado. Tá liberado. Mas olha o cheiro. Quem fez? Quem fez? Parabéns. Vou até terminar. Vou tirar um. Vamos agora para batismo. Batismo por aspersão ou imersão. O que vem a ser, o que significa, da onde que veio, é do Brasil, é do exterior, é bíblico ou antibíblico, é do exterior do outro planeta. O que significa esse negócio que gera um conflito teológico desde quando Bíblia é Bíblia? Fale. Isso é quando a pessoa fala adorado. Sim, isso. E o seu testemunho já está de acordo com a RI, conforme a doutrina da igreja, porque hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus ela tem inúmeras ramos, podemos dizer assim, muitos ramos de doutrinas. Então, dentro que você queira servir a Deus ali melhor, que você já tem a responsabilidade como cristão até, entendeu? Não, eu quero. É isso mesmo, eu estou feliz aqui, eu senti a presença do Espírito Santo, eu quero servir a Deus aqui nessa igreja, eu quero poder contribuir com a igreja local. Aí você mesmo pede o batismo, sabe? Eu quero me batizar, entendeu? E essa é a melhor forma, porque não é... Exatamente. Sem congregar, mas com responsabilidade, sem... Exato, entendeu? Porque a grande... Por exemplo, pode falar. Congregação dá uma ancião da igreja pregar uma igreja. Sim, exatamente. O pastor Manuel falou, recepcionou para lá. Eu tenho um pouquinho de... Eu tenho... Olhem aqui para mim. Não. É o que eu vou falar agora para vocês. O batismo é tão importante dentro da liturgia, no culto, que a má interpretação das igrejas tem destruído isso. Porque o que vale para nós é o quê? É o batismo bíblico. É o batismo bíblico. É o batismo de Jesus. Gente, se eu não acompanhar o que Jesus explicou, eu vou acompanhar o quê? Irmã Cris, eu fiquei triste com aquela mensagem. Agora que eu estou olhando para ti, agora, direito. Que mensagem? Não tem bolo hoje, irmão. Tá vendo? Vocês receberam, não falaram nada? Cadê vocês? Não tem bolo hoje. Todos os alunos hoje na sala de volta. Não, amém, não. Mas, olha, vou começar a aula. Olha, porque, irmã Cris, olha que coisa linda. Eu comi um monte de milho ontem. Então vamos agora, Bíblia na mão, e vamos para um assunto muito, muito importante. Depois eu vou pegar esses dois tópicos aqui, vou separá-los em um PDF, somente os dois, para vocês poderem estudar em particular, falar, ensinarem quem for pastor. Só essa partezinha eu vou separar elas em PDF para vocês. Essa parte do quadradinho aqui, que isso aqui é muito bom. Então aqui eu tenho, no gráfico aqui eu tenho a base bíblica, eu tenho o batismo, o batismo que é o batismo, eu posso falar que é o herético, é o herege, e o batismo por imersão. E não tenham medo, agora, o que eu digo para vocês aqui, quero olhar, se você tiver essa colinha aqui, que eu vou mandar para vocês, que é o que nós vamos falar, eu estou falando colinha no diminutivo, ela pode mudar a cabeça de uma pessoa sobre o batismo. E você pode evangelizar uma pessoa sobre o batismo e mudar, porque o que a base bíblica diz, o que o texto sagrado diz e o que a igreja diz, entendeu, gente? Nós estamos tendo que... Ou vamos pelo que... Ou nós... eu falei domingo aqui, ou nós somos da ala do crucifica ou do solta. O crucifica Jesus ou salva Jesus. Agora, ou do batismo de Jesus, ou do batismo não como de Jesus. Agora, por que Jesus teve que ser por imersão e tem igreja que não faz?
Né? E por que Jesus se batizou uma vez só? E tem pessoas que batizam 3, 4, 5. Conversei com uma ontem que foi 3. Não sabe o que é um batismo. Então, agora, quem é culpado? É esse povo ou os líderes que estão na frente desses trabalhos que não ensinam? Foi. Não manda, é ordem, é ordenança. Depois daí, o Cristo. É ordenança. Se você voltar aqui, ó, o batismo, vou até voltar aqui, você falou uma coisa que era, existe 2 ordenanças. E quando eu falo agora, para você que me lembrou disso que está falando aí, ele não está pedindo, por favor. É ordenança, é ordem. Pregar o evangelho é ordem. Participar da ceia é ordem. Batismo é ordem. É ordem. Você não vai ver ordem em lugar nenhum, Jesus dando ordem. Mas para essas 3 coisas você vê. Pregar o evangelho, batizar e ceia. Porque ele faz isso para você ter que fazer até quando voltar, até quando ele voltar, até quando ele voltar. Exceções e exceções. Então é ordenança. Então imagina se na ordem eu estou falhando como pastor na ordenança, eu prefiro não ser pastor. Para ser meia boca, eu preciso ser boca inteira, como diz. Bom, batismo... primeiro, vamos aqui. Batismo com ordenança na água, tá? Então, aí vamos com Bíblia na mão, com ordenança na água. A ordenança chegaram certo lugar onde havia água. Então, o batismo é uma ordenança na água. Primeira coisa, na água, tá? Então, quando nós lemos Atos 8:36, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que crês de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Pronto. E mandou o carro parar, e disseram, e desceram ambos à água, olha, tanto Filipe quanto o eunuco, e fez o que aqui? Pronto. E foi aonde? Foi no Egito? Foi na seca? Foi na areia? Água. Saíram emergiram, entraram na água, chegaram até a água. Não quero saber onde que a água, se era rio, se era riacho, se era poço, não quero saber. Era água, era líquido, entraram no líquido, batizaram, emergiram, depois saíram do líquido. Então, primeiro ponto importante, a ordenança é água. Agora vamos lá para a imersão, tá? Primeiro, para a parte, quadrado do meio aí. A água deve ser trazida. Aspersão. A água deve ser trazida a eles. Entendeu? A água vai até a pessoa e pum. Imersão. Deve a água. Por exemplo, todos nós aqui que somos por imersão, todos nós fomos até a água. Fomos ou não fomos? Aonde você estava, fomos na água, fomos no rio, fomos na piscina, fomos no tanque, fomos até aonde a água estava. Jesus foi até onde? Então tá bom. Se a lama tem que chegar na água. Sério? Meu, que prova, irmão. Sério? Foi? Uma lama deixou 2 minutos. Rapaz, mas foi aqui na Billy? Tá. É que dependendo do dia ou do lugar, né? Eu estava no local que estava. Aí a gente foi para o Rio. Deixa pelos fundos, entendeu? Foi na pandemia. Tá. Não, Billy, não, Riacho Grande. É Billy. Não, lá não foi Billy. Aí na rota. Sim, no barco. E aí, esse centro de respiração, o fundo dele é a represa. Ai, que bacana. O fundo dele é a represa. E aí, só que para chegar lá, chinelo, tênis. Você não foi lá, não, senhor? Esse dia não, né? Sério? Mas quem foi? Você foi batizada também no dia? Para você ver, a gente não só vê isso depois, né? Hoje já tem até a central de batismo da Casal. Nossa, meu Deus do céu. É melhor a lama, passar pela lama. Não, tem que passar. 2. Porque havia ali muitas águas, tá bom? Muitas águas. Vamos lá já para a aspersão. Requer apenas muitas águas. 2 aqui da imersão. Requer... Olha é paradoxal, né, não?
Próximo. Ambos desceram a água. Atos 8:38. Ambos desceram a água. Não precisa descer a água. A aspersão não precisa descer a água. A aspersão no 4 deve ser batizado na água. Essa exatamente. Imersão. Deve ser batizado na água, tá? Não ser jogado água. Rapaz, eu não vou falar, mas eu tenho problema com a aspersão que você não tem noção. Até em eventos, qualquer lugar que eu tiver o padre, não, vai fazer um negócio, eu fujo disso, do espergir. Bom, mas com todo respeito, tá? 4. Eram por eles batizados no Rio Jordão. Essa eu preciso ler, gente. Mateus 6:8, por favor. Mateus 6. Mateus. Entende isso tu que lês? 3:6 nos diz assim a palavra do papai. Acharam todos? Eram por ele batizado no Rio Jordão, olha como essa palavra é, confessando os seus. Então, aqui eles eram batizados no rio. E uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, olha, João Batista, o nome dele era João o Batizador, porque ele batizava. Jesus nunca batizou ninguém. Até quiseram aproveitar e dizer que os discípulos de Jesus, de João, batizavam mais do que os de Jesus, já quiseram até levantar essas coisas, sabe? E até dar a ideia que Jesus batizava e os discípulos de Jesus batizavam. Já quiseram até entrar em confronto para gerar conflito até entre os discípulos de ambos. Mas o que acontece? João Batista tinha tanta palavra, João Batista tinha tanto crédito com os discípulos dele. E quando João Batista disse assim, quando Jesus foi batizado, e uma voz disse, esse é meu filho amado, e desce sobre ele em forma de pomba, símbolo do Espírito Santo. E João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Os discípulos automaticamente deixaram de seguir João Batista e começaram a seguir João. Ele não pode dizer, está autorizado, estou dando a carta de recomendação. Não, só em ele ter falado isso, eis aí o Cordeiro, pode seguir, depois do batismo. Aí João para e Jesus continua, e os discípulos de Jesus, após o batismo de Jesus, os discípulos de João, passam a seguir Jesus a partir daquele ritual ali, do ritual do batismo. Olha o caráter de João Batista. Sim, dele. E imagina o caráter do Batista, entendeu? Por isso que hoje, se vocês lerem depois até o livro dos anabatistas, tinha um trabalho de pureza, de santidade, os anabatistas, que tinham, não que tinha a ver com a tradição de João Batista, mas eles tinham a questão do amor e tal. Os anabatistas é baseado com muita fé, amor, devoção, até morresse pelo seu irmão. Olha que coisa linda dos anabatistas, né? Então, baseado nesse texto aqui, eles batizavam em rio. E no caso aqui, Rio Jordão. Bom, o quarto batizava em água, devia ser aspersão, batizavam em águas, imersão deve ser batizado na água. Quinto, saíram da água, Atos 8. Olha aqui, saíram da água, entraram na água, né? Quando Atos 8:38 diz que eles saíram da água. Nós lemos anteriormente. Então, no 5 aqui, não o aspersão diz, não entram nem saem da água. Em nenhum sentido bíblico, né? Não tem sentido bíblico, nem entram na água no sentido bíblico, né? Eles não entram nem saem. Então, em nenhum momento a pessoa entra na água, né? A água vai em todo momento até você, e no caso, só colocado na cabeça. Aí eles dizem, porque a cabeça, se colocar aqui, a pessoa sendo batizada aqui, é o que garante o batismo. Não, aqui, diz que, como diz minha mãe, na proa. E jogou a água aqui, está batizado. Mas o pior de tudo, não é nem batizar, é batizar uma criança, que ela vai se arrepender de quê?
se o batismo é símbolo de um arrependimento, de morte, sepultamento e ressurreição, o que é que uma criança tem a ver com isso? Batizar a criança. Então, entendeu? Então teria que ser proibido mundialmente, por isso que nós não batizamos. Pois foi batizado tendo conhecimento entre os defeitos. No caso dele, ele não tinha, ele era o único, foi o único que batizou puro, né? Não precisava ser batizado. Mas por que foi? Você não precisava ser batizado, para que foi? Ele chega para João Batista e João Batista diz, Mestre, Senhor, não. Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Eu é que tenho... Não. Aí começa a dizer, Senhor, não. João, é para se cumprir, entendeu? É para se cumprir. Mas eu é que... Não, mas é para se cumprir. É para se cumprir. Então, aí João obediente, então, entendeu, gente? É aquela coisa. E pode ter certeza, quando João estava ali na água batizando, quando João Batista estava batizando na água, vinha e batizava, e batiza, quando Jesus entra, ele olha para o primo dele, os discípulos lá olhando, ele entra na água do Rio Jordão, quando ele toca na água que João Batista batiza e olha, não tenha dúvida, quando ele olha para Jesus, ele fala para todos que estão ali, eis ali, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Então não é o batismo que tira, é o Cordeiro sem mancha, sem mácula. Aí quando ele olha o Cordeiro, que ele vem até ele, João falou assim, eu não sou digno, eu que devia ser batizado. Ele falou, convém que isso é símbolo. Se Jesus tivesse sido batizado, Jesus foi todo ritual. Ele foi apresentado no judaísmo como criança. Ele foi feito todo o rito judaico. Mas o batismo, ele desceu a água, para que todos nós pudéssemos seguir esse ritual, esse simbolismo. Tem coisa mais linda? É gostoso ser batizado. Se o batismo fosse uma coisa de se batizar sempre, a gente se batizaria, mas não é uma vez só. É a mesma coisa de aceitar Jesus. A mesma sensação é a única, porque a primeira vez quando você aceitou Jesus foi ali, na hora que ele arrancou tudo do seu coração e escreveu o seu nome no livro da vida. Entendeu? Aquilo ali, né? Arrancou, tirou tudo, te fez novo. O restante dos outros pecados que vai acontecendo, você vai pedindo perdão e vai saindo da conta. Entendeu? Vai saindo da conta. Tem gente que está querendo, eu ferrei há 3 anos atrás, estou carregando essa cruz, irmão, estou carregando a cruz de 3 anos e não pediu perdão ainda daquilo que fez ontem. Meu Deus do céu, se tu não pedir perdão que tu faz hoje, está perdido. Perdão se perde todo dia. Ué, entendeu? Perdão é diário. E não é só na ceia, é todo dia. Tá claro? Bora lá. Compungiram-se, moveram-se nos seus corações. Bom, agora vamos para o 6º, né? Agora, o próximo módulo aqui, ó. Batismo, uma ordenança definida, tá? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo do qual igualmente fostes ressuscitados. Colossenses 2:12, tá? Aí o que é que eles dizem? Sem sepultamento. Tem sepultamento? Não. Se a Bíblia diz que tem que existir o batismo igualmente como dele, como de Cristo, com sepultamento, aí o que é que eles têm? Eles têm sepultamento, sem ressurreição e a retirada inteiramente a definição bíblica do batismo. Aí a definição bíblica não existe para eles. Agora, como é para nós? É um sepultamento, uma ressurreição, uma definição bíblica que o batismo é algo graciosamente demonstrada nas Escrituras. Batismo é uma ordenança simbólica. Bom, plantando juntamente com ele na semelhança, na sua morte, na semelhança, na sua ressurreição. Romanos 6:5. Eles, sem o símbolo da morte e da ressurreição de Cristo, o evangelho é totalmente destituído do seu simbolismo. Então não tem simbolismo nenhum. Para nós, um símbolo de morte e de ressurreição de Cristo, o evangelho é seu glorioso simbolismo demonstrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 3. Base bíblica. Bom, para aspersão e imersão. O batismo é uma ordenança conjunta, sepultados com ele na morte pelo batismo. Romanos 6:4. No qual igualmente fostes ressuscitado. Aspersão, não há lugar na união com Cristo na sua morte e ressurreição. A posição do crente na obra
da redenção de Jesus é colocada de lado. Imersão é lugar de pleno destaque, a união com Cristo em sua morte e ressurreição, mantida a posição do crente quanto à sua obra e redenção de Cristo. Olha a diferença, olha a importância dessa questão. O batismo como uma ordenança de consagração. Não há testemunho da vida ressurreta do crente. Perde-se de vista a proclamação pública de um despojar do velho homem, tá? E revestir-se de Cristo e da vida ressurreta. No nosso caso, é um testemunho positivo da vida ressurreta, ressurreta do crente e perfeitamente visível a proclamação pública e do despojar-se do velho homem e revestir-se totalmente de Cristo e do seu poder. Bom, não é? É coisa interessante. Agora vamos para o próximo, batismo e ordenança profética, para encerrar. Batismo, uma ordenança profética. Que farão os que batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitarão? É 1 Coríntios 15, 29. Aspersão, tá? Não há, né, prefiguração futura da ressurreição dos mortos. Não é vista a mensagem da volta do Senhor e a ressurreição dos que dormem. O caso de imersão é uma prefiguração da futura ressurreição dos santos, a mensagem da volta do Senhor e a ressurreição dos que morreram em Cristo, dos que dormem em Cristo, facilmente vistas. Batismo, uma ordenança figurada. 8 pessoas foram salvas através da água, qual, figurando o batismo agora também, vos salva por meio da ressurreição de Cristo. 1 de Pedro 3,20. Ponto. No caso deles, não há figura de segurança, de ressurreição sobre o túmulo de água. As transbordantes águas da ira de Deus contra o pecado são escondidas. No nosso caso, a gloriosa figura da segurança da ressurreição sobre o túmulo de água, as transbordas águas de ira de Deus contra o pecado claramente são vistas aqui. O batismo como uma ordenança tipificada. Nossos pais, tendo sido batizados, assim, na nuvem como no mar, como respeito de Moisés. Leia aí para mim rapidinho esse outro. Não é pensar, né? Tem. Você não precisa do intermediário. O mais lindo de se falar é: você se tornou, como no Velho Testamento, um sacerdócio próprio. Jesus se tornou sacerdote. O véu foi rasgado de cima a baixo e você é sacerdote. Você te deu o direito, o sacerdócio, sabe, de você poder interceder por você e você ter o acesso de falar com Deus sobre os teus pecados e tuas necessidades sem precisar oferecer nenhum tipo de sacrifício. E Deus, isso é o que o Cordeiro, o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. Tá bom? Então, o batismo como ordenança, tá? Então, no caso do respeito com Moisés, não há tipo dos pais submorosos na nuvem e no mar. O tipo de batismo esclarecido como uma passagem através do mar é violado. A galera, a galera sobre batismo, vou falar uma coisa para você. O pessoal da aspersão, qualquer estudo bíblico que você ensine as escrituras como superior, você ensinar as escrituras como superior a qualquer tipo de heresia, entendeu? Se torna muito claro. Hoje está muito claro, principalmente para a nossa geração atual, tá? Porque até mesmo qualquer pessoa que começa a estudar um pouquinho mais, a ter acesso um pouquinho mais às escrituras e terem acesso a estudos bíblicos, vão entender o significado das liturgias da igreja. As pessoas têm o hábito de dizer que cada religião é uma religião, a cada igreja é de uma forma. Não, nós temos que verificar a palavra de Deus. A Bíblia ela é única. A Bíblia ela é única. A diferença entre a Bíblia católica só são os livros apócrifos, que automaticamente não é uma diferença de 100 livros, 200 livros, tá? É uma coisa que
Toda a doutrina da salvação está ali, toda a história está lá, todo o Pentateuco está lá, todo o Novo Testamento está lá, todo o Velho Testamento está lá. Então, são coisas de realmente interpretação mesmo, falta de interpretação e de você querer seguir a verdade. É porque existe um negócio, o Espírito Santo não atua em alguns lugares, né, onde o pecado ele superabunda, entendeu? Você está numa vida de destruição e você quer que algumas revelações de Deus, você não consegue ter algumas revelações de Deus, sendo que ela é dada com você com o Espírito reto. Então, tem coisas que você só vai conseguir receber revelação quando você estiver na graça, no mesmo direcionamento, no mesmo posicionamento, no posicionamento de fé. Entendeu? Porque agora, eu já conversei com vocês várias vezes, no meu posicionamento de fé, quando eu questionei logo cedo a minha forma de fé que eu tinha, porque eu fazia uma imagem de gesso, colocava ela no gesso, lá no juazeiro, depois tirava, lixava, pintava, e depois eu ia para a missa e depois eu pegava aquela mesma imagem que eu coloquei na caixa, fechei, vendi, aí depois eu estava com aquela imagem de novo, eu perdi a fé ali, criando com as minhas mãos aquilo que depois eu ia adorar. Ele gerou um tchan, assim, sabe? Aí eu falei, não tá errado, porque como é que eu vou pedir por uma coisa que eu mesmo quebra a cabeça, sabe? Eu também estava no Ceará, mas estava com a fé pitolisca. Então aquilo já ia mexendo. Aí eu não podia contestar, porque se eu contestasse, pof, pof, pof. Vocês sabem como que é, pessoal. Pô, tá contestando, pof, tá contestando, tafo. Entendeu? Bom, vocês sabem de nada? Agora só isso. Ave Maria, cheia de graça, que eu vou pedir no nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, recipente sinal da da coisa, Senhor Deus, nosso Senhor, Deus Santo, de mil. Amém. E pof, vamos para a missa, dá de joelho. Fazer promessa. E acabou, piorava mais ainda, não podia contestar. E, tudo, mas aí eu fiz uma promessa e eu era orientado que quem fizesse promessa e não pagasse, Deus castigava. Tudo está relacionado a castigo. Lá comigo, lá eu era do Juazeiro, né? Então eu subi escada de joelho. Então quem cumpria, fizesse uma promessa e não cumprisse, eu fiz uma promessa para meu padrinho. E não cumpri e não morri, irmão. Aí eu falei assim, pronto, não me matou, então como é que eu... Aí cada coisa que eu fazia... E, sabe, no meu caso, eu era meio ateu pro pessoal. E fui expulso por isso da família, né? E aí o pessoal me expulsa literalmente do hall da Irmandade. Só depois, com o tempo, que volta, né? Então, não é fácil. E esses assuntos aqui são assuntos que você não tem direito de questionar e nem tampouco de abrir uma escritura para você poder conversar. Por isso que tem que vir alguém de fora, sempre alguém de fora vai ter mais valor, vai ter mais respeito, a pessoa vai ouvir, dependendo da família. Pode ter muita dificuldade, não tem, as pessoas não respondem. Deus sempre levanta os profetas certos. É o não praticante, né? Aí, até hoje ele fala, nem matar. Isso é forte, tá, irmã? Essa é uma raiz forte que as pessoas chegaram à época, na igreja primitiva, na época medieval, que as pessoas vendiam tudo, chegavam até batizar mortos. Sim, batizar o defunto, a criança que morria sem ser batizada, entendeu? Para não ir para o inferno, entendeu? É uma coisa séria. Aí chegava até hoje não está tanto assim, mas falando no início, mas ainda batizava a criança que morreu e a pessoa morreu, não pode ir para o inferno, entendeu? Então, batiza ou joga o Clemente, faz, e morta, ia lá. Imagina Deus lá do céu vendo tudo isso, Jesus vendo tudo isso, vendo um sacerdote fazendo tudo isso, distorcendo todas as escrituras. E Deus tenha misericórdia de nós. Hoje nós estamos no céu em relação ao batismo, em relação ao que era no início. Porque eles compravam a alma das pessoas através do batismo, que o batismo era a salvação, era a porta para não ir para o inferno. O batismo. Porque não é a Bíblia, porque a Bíblia nunca foi a Bíblia nunca foi a essência do catolicismo, o exemplo, a essência. É sempre a igreja, porque quem criou foi a igreja, a Bíblia, e etc. Entendeu? É os dogmas doutrinários. Então, automaticamente, baseado nisso,
a prioridade vem de Roma, né? A lei vem de Roma. Então, sempre foram obedientes em tudo. Então, e o batismo foi uma doutrina que levou muita gente. E muitos líderes para o inferno também, tá? Muitos líderes que sabiam que era mentira, que era mentira o que estava sendo feito e não praticavam a verdade. Imagina aquela geração, tanto de qual vai ser o julgamento para a liderança que fez com as pessoas. Você tinha um filho que não foi batizado e ele acaba morrendo e você leva até o padre e ele faz da criança morrer. Uma das coisas, né? Vale, como vale? É o padre. Aquele que vale, mas não serve pra nada. Aí ele fala assim, Não, tá certo. É tudo Vixe, é verdade. Por causa do paganismo, gente. Essa doutrina é forte. Tá? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que vamos ter que terminar isso aqui na aula que vem. Mas deixa eu só, antes dela comentar, por que eu te comento isso? Isso é tão sério, porque se levava a sério o batismo, só que de uma visão distorcida. O batismo, então, era muito sério. Então, por exemplo, chegasse um menino desse, qual era o medo da mãe? Meu filho não se batizou ainda, direto para o inferno. Não, inferno não, purgatório. Não, mas é ainda aí. Ele é ainda. Meu Deus, aí nós vamos fazer o quê? A oração, fazer todos os ritos para tentar justificar a alma depois da pessoa morta. Mas nós vamos ter uma aula sobre isso, sobre história do cristianismo. Aí deixa aqui, história do cristianismo e religiões comparadas. Aí a gente abre o ferro. Fala aí. É. Que não é. Aí cresceu. Não, mas é outro problema. Irmãos, e como é que nós podemos resolver isso? Se ele fala uma coisa, eu também fui batizado, meu pai ia bater no padre, ia dar um tiro no padre, eu nem vou falar para vocês. O padre não quis me batizar, meu pai podia arma todo mundo, mas o que, padre? Oxe, meu Deus do céu, nem vou falar. Mas não vai batizar meu filho? Oxe, tem certeza? Não, não vai deixar, eu não quero nem criar, eu não crio nenhum filho pagão. É isso aí, eu sei como é que é. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Batismo é importante, ele perdeu muita essência. Entendeu? Então, a igreja, com a mudança dos séculos, os dogmas tão importantes que, por exemplo, a Igreja Católica até hoje valoriza bastante, o batismo é valorizado até hoje, tal, as forças que tem, nós perdemos muito. Até parece que nós somos um pouquinho deles. Como assim? Como eles. Vão perdendo devagarzinho também. A gente começou bem, muito bem, dando foco. E ficamos um pouquinho parecidos com eles. Aí você fala como? Eu estou tentando colocar outras palavras. Eles priorizaram dinheiro em vez de alma, a igreja enriqueceu. Quando a igreja muda de sintonia, ela muda também prioridade. Se nós mudarmos de prioridade, as coisas realmente mudam. Se você não explicar para a pessoa a essência do batismo, ela vai tomar ceia de um jeito, vai viver a vida de um jeito, aí automaticamente ser cristão não faz diferença nenhuma, porque nem a gente não parece em nada diferente. Você é cristão? Eu não sabia. Você não se demonstra nada. Mas diferente.